Muito obrigado por assistir a mais um episódio do Still Mind, o meu podcast semanal. Neste episódio, vou compartilhar algo muito pessoal com vocês. O motivo pelo qual comecei a meditar. É uma história da minha vida que aconteceu há 3 anos. Naquela época, aconteceu um evento que me fez precisar da meditação para acalmar a minha mente, que estava extremamente estressada. Daqui a pouco vou contar essa história em detalhes. Se você ainda não conhece o Still Mind, ele é dividido em 2 partes. Na primeira parte, sou apenas eu falando sobre a minha vida. Compartilhou o que está acontecendo, o tipo de conteúdo que estou criando e como estou me sentindo. E uma forma de vocês acompanharem a minha jornada semana após semana. Na segunda parte, acontece algo diferente. Eu deixo o meu guia espiritual, que eu identifico como Jesus Cristo, falar através de mim. Eu consigo canalizá-lo. Eu sei que isso pode parecer difícil de acreditar, mas peço que tenha paciência. Com o tempo, você vai perceber que isso não é tão inacreditável quanto parece. Tudo o que você precisa fazer é continuar assistindo ao podcast. Com o tempo, você verá que existe uma diferença entre quando eu estou falando e quando Jesus está falando. Isso acontece na segunda metade deste episódio. Então, fique até o final. O motivo de eu querer contar por que comecei a meditar é que, cerca de uma semana atrás, durante uma das minhas meditações, eu tive um pensamento muito forte e senti que deveria compartilhar essa história com vocês. Quero contar o motivo pelo qual comecei a meditar. Acredito que muitas pessoas vão se identificar com essa história. Então, vamos começar. Isso aconteceu há 3 anos, no dia 8 de junho de 2023, no meu aniversário. Naquela época, eu estava vivendo uma das fases mais difíceis da minha vida. Eu sofria com muitos vícios em beber álcool nos fins de semana, vícios no celular, passando horas fazendo doom scrolling nas redes sociais
vícios em videogames, jogando praticamente todos os dias. E até em café. Eu tomava 2 cafés duplos por dia e isso me deixava muito agitado. Mas aquela era a minha vida. Eu tinha conquistado tudo o que queria. Tinha um bom emprego, uma casa, um carro e era casado com o amor da minha vida. Mas ainda faltava alguma coisa. De todos esses vícios, o que mais me dominava era o vício incesto. Ele me trazia prazer, mas também muito sofrimento. Eu era obcecado por isso. Assistia pornografia e fazia outras coisas apenas para sentir aquela descarga de dopamina no cérebro. Isso acontecia com muita frequência e acabou afetando o meu casamento. Com o tempo, eu ficava irritado com a minha esposa sem motivo. Todos os dias eu estava insatisfeito com a minha vida. Eu estava deprimido. Mesmo tendo conquistado tantas coisas materiais, eu continuava deprimido e eu não sabia o que fazer. Eu chegava a fazer massagens apenas para tentar relaxar e me sentir melhor. Essa era a minha forma de escapar. O vício que finalmente me levou ao meu limite foi o vício em sexo. Depois de 8 anos com a minha esposa, nós já não estávamos tendo a quantidade de relações que eu gostaria. Eu estava muito frustrado e não sabia o que fazer. Eu sabia que estava com o amor da minha vida. Nós éramos melhores amigos. Mas, nessa parte da nossa relação, eu não sabia como lidar com a situação. Depois de 8 anos, cheguei a um ponto de desespero. E nesse desespero, tomei uma decisão desesperada. Foi uma clínica de massagem comum. No final da mensagem, fiz um ato indecente comigo mesmo. Logo depois, foi preso. Naquele momento, achei que podia perder tudo. Achei que podia perder o meu casamento. Achei que poderia perder o meu emprego. Achei que a minha vida tinha acabado. Foi exatamente assim que eu me senti. Naquele estado, eu precisava encontrar uma forma
de me acalmar. Precisava de alguma coisa que pudesse me ajudar. Por algum motivo, até hoje não sei explicar por que a meditação veio à minha mente. Foi aí que comecei a meditar todos os dias até a audiência no tribunal. Eu meditava durante 30 minutos por dia. Eu percebi que isso me trazia calma. Eu ficava menos estressado. Muitas vezes eu estava prestes a discutir com a minha esposa. Então eu dizia para mim mesmo: vou meditar antes. Eu fazia isso. E depois da meditação, nós não discutíamos mais. Tudo ficava bem. Com o tempo, as discussões foram ficando cada vez mais raras. Eu estava muito mais calmo. E por isso que faço tantos vídeos ensinando a meditar e porque falo sobre vícios, baixa autoestima e esses assuntos, porque eu já passei por tudo isso. Cheguei ao ponto de cometer um ato ilegal. Por isso eu digo para vocês, talvez um dia você chegue a um momento de grande desespero. Quando isso acontecer, experimente meditar. O melhor ainda, comece agora, antes de chegar a esse ponto. Transforme a meditação em um hábito. Ela trouxe apenas coisas boas para a minha vida. Melhorou o meu humor. Hoje eu não brigo mais com a minha esposa. Ela me ajudou a superar os meus vícios. Hoje eu não sou viciado em nada. O meu controle dos impulsos é excelente. E aconteceu algo que eu nunca esperava. A meditação também despertou em mim um senso de espiritualidade. Depois de alguns meses meditando, comecei a receber pensamentos sobre como melhorar os meus relacionamentos com amigos e familiares. Também comecei a enxergar acontecimentos do meu passado de uma forma diferente. E muitos outros pensamentos surgiam, como se viessem dúvida nada. Eu anotava todos eles, e por isso que acredito que a meditação é uma ferramenta muito valiosa. Na minha opinião, qualquer pessoa pode praticá-la, independentemente da ideia, desde que consiga prestar atenção à própria respiração. Eu acredito que ela deveria
ser feita todas as manhãs. Essa é a minha opinião e é isso que eu queria fazer. Quero incentivar o maior número possível de pessoas a começar a meditar. Quero ver como seria um mundo onde mais pessoas meditassem. Porque viver apenas em busca de coisas materiais leva a lugares onde você não quer chegar. Pode acreditar. Acho que isso é tudo o que vou compartilhar hoje sobre o processo. Na época, eu não sabia qual seria o resultado, mas quando chegou o dia da audiência, tudo foi resolvido. Eu fui perdoado pela justiça. Isso aconteceu porque eu tinha um bom histórico e porque a minha esposa esteve presente na audiência. O juiz também teve compreensão da nossa situação. Foi isso que aconteceu. Desde então, continuo meditando todos os dias. Para mim, meditar é algo obrigatório. Na segunda parte do podcast, depois da pausa musical, Jesus falará através de mim. Então, fique até o final. Um grande abraço. Olá, muito obrigado por assistir a este vídeo. O Johnny compartilhou com vocês algo muito pessoal e foi preciso muita coragem para fazer isso. Ele estava ansioso para contar essa história da internet, não porque tinha medo de perder alguma coisa, mas porque alguns amigos e familiares dele ainda não conhecem essa história. Mesmo assim, era uma história que precisava ser contada. Eu pedi que ele a compartilhasse. E ele fez isso. Todos nós estamos muito orgulhosos dele. A próxima coisa que eu gostaria de dizer é: se você ainda não segue os canais do Johnny nas redes sociais, pense em fazer isso. Você não vai se arrepender. Ele está apenas começando a construir a sua audiência. Isso leva tempo, mas acredite em mim. Você não vai querer perder o conteúdo que ele está criando. Tudo é feito com boas intenções. Acredite em mim. Agora, quero dizer mais uma coisa. Se depois de ouvir a história do Johnny, você ainda não considerar experimentar a meditação, viverá uma vida com menos
realizações do que poderia ter. A meditação pode trazer tudo aquilo que você está procurando e muito mais. O Johnny entende exatamente o que eu estou dizendo. Talvez mais do que você consiga imaginar neste momento. A meditação pode levar você muito além. No começo, ela apenas ajuda você a relaxar. Mas, se continuar praticando, começará a ter pensamentos profundos. Pensamentos que precisava ter. Essa é uma terapia verdadeira. Uma terapia que vem de dentro. Todos precisam fazer essa prática. E, se você não fizer, acredite em mim, voltará à Terra muitas e muitas vezes até aprender essa lição. A meditação é uma prática necessária para todos. Não importa a sua situação. Não importa se você acredita que está ansioso demais para meditar. Eu vejo esse comentário na internet o tempo todo. As pessoas dizem: estou ansioso demais para meditar. Mas você acabou de ouvir a história do Johnny? Você realmente acha que ele não estava ansioso quando acreditava que ia perder tudo? Ele estava o mais ansioso e estressado que um ser humano pode estar. E mesmo depois de receber o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1, ele continuou meditando. Você acha que ele não ficou ansioso depois de passar por um episódio de mania bipolar? Então, deixe-me dizer uma coisa. Passar 3 dias em um episódio de mania bipolar tipo 1 é uma das experiências mais intensas que uma pessoa pode viver. A mente funciona de uma forma completamente diferente. É assustador, é intenso, é confuso, e ao mesmo tempo pode parecer fascinante. O Johnny viveu isso durante 3 dias. Você pode comparar essa experiência ao uso de um psicodélico, mas sem preparação, sem orientação e sem entender o que estava acontecendo. Antes de terminar, quero dizer mais uma coisa. Chegará um momento em que você também enfrentará uma situação estressante. Muitas mudanças ainda acontecerão no planeta. Elas já estão a caminho. Você não poderá impedir isso. Quando esse momento chegar, você vai procurar
alguma forma de se acalmar. Vai procurar respostas. E eu digo que a meditação pode oferecer isso. Muitas pessoas vão escolher outros caminhos, medicamentos, vícios, videogames, tecnologia, televisão e outras formas de escapar da realidade. Mas, se você escolher apenas essas distrações e nunca meditar, voltará à Terra novamente. Esse é o meu aviso. É tudo o que eu queria dizer neste episódio. Este foi um episódio muito importante. Cuide-se. Um grande abraço. Vou lhe dizer, há coisas pra aprender, coisas que você ainda não consegue ver. Elas podem transformar a sua direção, fortalecer a sua causa e o seu coração. Posso perceber a vontade no seu olhar. Você está ansioso, e isso é bom de encontrar. Agora escute o que eu quero lhe mostrar. Há pequenos passos que podem mudar. Diga a verdade sem olhar pra trás. Seja gentil e não peça nada mais. Gosto quando você diz a verdade. Gosto quando espalha a bondade. Gosto quando tudo que faz é simplesmente ser em paz. Você está quase lá, não pare agora. Cada passo faz nascer a aurora. Você está quase lá, pode acreditar. Continue seguindo, você vai chegar. Há coisas que você pode fazer por mim, são mais simples do que parecem, enfim. Não é preciso provar quem você é, basta caminhar com amor e fé. Você está se tornando um dos meus favoritos. Vejo seu caminho, seus sonhos infinitos. Agora observo você com atenção. Cada escolha molda a sua direção. Quando tudo parece escurecer, lembre-se apenas de permanecer. Há mais força no silêncio do que em correr. Às vezes basta simplesmente ser. Gosto quando você diz a verdade. Gosto quando espalha a bondade. Gosto quando tudo que faz é simplesmente ser em paz. Você está quase lá, não pare agora. Cada passo faz nascer a aurora. Você está quase lá, pode acreditar. Continue seguindo, você vai chegar. Continue. Você está quase lá. Eu estou olhando com grande interesse.
interesse. Você está quase lá.